Olá, mais uma aula de física para você. Meu nome é Ulisses, professor de física, é claro, questão de física, professor de física. Então é o seguinte, nós estamos falando sobre campo magnético, fio retilíneo de um condutor. Convido você para assistir mais uma aula de física. Meu nome é Ulisses e vamos tratar e responder a questão da Universidade Federal, questão 4, do FG 2013, grupo 1, da data de 10/6/2013, segundo dia, segunda fase. O que consiste o exercício? O exercício do questão 4, ele trouxe uma haste, ela é ligada por um fio a um gerador elétrico. Esse gerador elétrico fornece a corrente elétrica a essa haste, certo? E ele, no enunciado, ele me informa o seguinte, que ele coloca um campo magnético aqui, em uma direção que eu não sei, e esse campo magnético, juntamente com a corrente elétrica, força essa haste aí para cima, ok? Então, o enunciado do exercício, ele me fornece todo esse esqueminha aqui, só que esse desenho, fazendo com que essa haste está realmente tomando uma distância da posição original, esse desenho que nós fizemos depois. Então, o enunciado da UFG, ele vai pedir na letra A direção e o sentido da força magnética do campo magnético, tá? E depois na letra B ele vai pedir a intensidade desse campo magnético. Vamos relembrar uma coisa? Aqui eu tenho um fio mergulhado em um campo magnético. Colocamos um campo magnético penetrando o quadro aqui, ó. Colocamos um fio retilíneo condutor cuja a corrente elétrica está nesse sentido. Ensinamos para vocês como determinar a força magnética sobre esse fio. Regra do tapa, colocando os dedos nesse sentido, a corrente elétrica é representada pelo dedão, consequentemente o tapa está para cima, então a força magnética está para cima. Repetindo, mão direita, tapa, seus dedos representam o campo magnético, o seu dedão representa a corrente magnética, a corrente elétrica, desculpa, e o tapa está para cima, então a força magnética está para cima, ok? Então, outra coisa, o modo que está atuando nesse fio é força magnética igual a Bill sem óculos. Com esses dados, com essas informações anteriores, relembrando isso aqui, nós podemos responder esse exercício da seguinte forma. Eu tenho essa haste, então a ideia é que essa haste ela suba, ela sofra uma força para cá. O exercício me deu esse plano, né, nas direções X, Z e Y, para que eu possa direcionar as forças. Eu sei que o sentido convencional da corrente elétrica é nesse sentido. Por quê? Mais para o menos. Sentido convencional da corrente elétrica você estuda em eletrodinâmica. Maior potencial para o menor. Agora, vem para cá um pouquinho. Vamos determinar então a direção e o sentido da força magnética do campo magnético. Olha só, eu vou visualizar esse fio lateralmente, né? Vou desenhar ele aqui, ó, representando por essa bolinha, ligado ao ponto fixo, e ele vai rotacionar. Essa força magnética tem que estar nessa direção e nesse sentido, para que o fio possa subir. A corrente elétrica, olhando aqui, ela está saindo, porque a corrente elétrica está percorrendo o fio nessa direção aqui, tá? Então você tem a corrente elétrica saindo e a força magnética nesse sentido. Se você tem a corrente elétrica saindo e a força magnética nesse sentido, você tem que aplicar um campo magnético, certo? Descendo na direção de Y, para que eu tenha a força nesse sentido. Repetindo, para que você tenha a força magnética para cá, você tem que aplicar, né, o campo magnético nesse sentido, certo? Então o campo magnético está no sentido de Y, porém está na direção de Y e no sentido negativo. Corrente saindo do plano, está representado aqui. Consequentemente você tem força para cá. Então a força magnética está na direção
a força magnética está na direção Y e no sentido positivo. Desculpa, o campo magnético está na direção Z, tá? O campo magnético está na direção Z e no sentido negativo, conforme a representação. Então essa representação ela vai me fornecer uma força para cá, ok? E o sentido e a direção, né, nós descobrimos e representamos aqui nessa figurinha. Agora vem para cá, eu te convido para vir mais perto de mim. Vem, vem, vem. Vem para cá. Movimenta aqui. Isto. Olha só. Na letra B, a intensidade de campo magnético. A intensidade de campo magnético, nós vamos determinar o seguinte. Eu vou representar o diagrama de forças sobre o fio. O fio já tomou uma direção mais longe da posição inicial. Nós temos a posição 1 e a posição 2. A força magnética está nesse sentido e o peso está nesse sentido. Consequentemente, eu tenho a tensão, a tração aqui. Eu fiz uma decomposição de forças da seguinte forma: tração Y e tração X. Tração Y, esse ângulo alterno interno, aqui é θ também. Consequentemente, você tem TY é igual a T vezes cosseno de θ igual ao peso. E Tx, T vezes seno de θ é igual à força magnética. Tá? Você tem equação 1 e equação 2. Dividindo isso aqui, você tem tração, simplifica com a tração, você tem seno sobre cosseno, é igual à força magnética sobre o peso. Daí você tem tangente de θ igual à força magnética sobre o peso. E ele pediu um módulo. Ele me pediu também o diagrama de força, mas me pediu um módulo de B. Para descobrir isso, fazendo essa divisão aqui, ó, eu cheguei em força magnética igual ao peso vezes tangente de θ. O que é força magnética? Bio, né, sem óculos. Mas eu sei que o campo magnético aqui é perpendicular, né, à corrente elétrica e ao fio, seno de 91, então por isso que eu nem representei ele aqui. Isolando o B, você vai chegar peso vezes tangente θ e sobre L. Ok? Essa aqui seria a minha resposta. Agora vem para cá mais perto um pouquinho. Olha só, eu quero te chamar a atenção uma coisa. Eu poderia também, né, representar o fio aqui, continuando representando o diagrama de forças, fazer de um modo diferente. A minha força magnética está nesse sentido, o peso está nesse sentido. Eu poderia movimentar esses vetores fechando o triângulo. Muito exercício de física, quando você tem a composição de forças, você sai pela tangente dessa forma: força magnética e peso. Tangente de θ, força magnética sobre o peso. Você teria a mesma ideia, né, do diagrama de forças ali que nós fizemos. Você poderia ter feito por esse caminho ou pelo outro. Essa questão é uma questão bem dinâmica dentro da força magnética, dentro desse assunto. Nós temos mais vídeos anteriores explicando passo a passo como usar, né, o esqueminha da mão e descobrir as forças, ok? Te agradeço a sua atenção, continue dedicando à física, porque física você tudo a ver.